ok? Um pacotinho específico de coisas que vem para corrigir. Dentro desse pacotinho vem o quê? Vem o nosso tikkun, tá? O nosso tikkun vem com julgamento, certo? Porque acontece? A gente fez isso e aquilo e agora a gente tem que limpar. Então a gente vem dentro do nosso tikkun vem julgamento. O julgamento que vem com a gente, ok? Os momentos de caos e de dor e de sofrimento e as perdas que a gente tem que viver, as perdas, Deus me livre, de um parente próximo, as perdas, um namorado que rompe, né? Uma amizade que acaba, tá? Ou alguém que machuca, ou tudo isso, as perdas, entre aspas, que a gente vive, os julgamentos que a gente vive, ok? Ou as negatividades que a gente vive, elas estão conectadas ao nosso tikkun. Então, todo mundo vem com julgamentos, o que se chama de denim elionim, julgamentos superiores. Coisas que a gente tem que consertar dentro do nosso tikkun. Agora, o que acontece? Quando a gente chega com o nosso pacotinho. Então eu sei, por exemplo, vamos supor, uma pessoa X sabe que tem que corrigir raiva. Não sabe por quê, mas veio com raiva, veio com muita raiva e vem carregando coisas e tem raiva e é isso. Mas o que acontece? Durante a caminhada, ok? Durante a caminhada para consertar a raiva, que é denim elionim, que já trouxe no pacote, tá? A pessoa não consegue controlar, a gente vem sem o manual que a Kabbalah dá, a gente não consegue controlar o nosso tikkun, a maioria das pessoas nem sabem da existência do tikkun, nem sabe por que veio aqui, o que veio fazer. No meio do caminho fica com raiva, fica reativo e o que faz? Bate a porta na cara de alguém. Machuca uma pessoa. Deixa de atender uma outra pessoa, ok? Se vinga à toa para uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Então, dentro da caminhada, a gente começa a criar mais julgamento. Esse julgamento é o que a gente limpa no segundo dia. É o que se chama denim tartonim. É o julgamento que não veio com a gente quando a gente desceu, ok? Mas que a gente criou aqui na nossa caminhada. E ele não é menos importante. Ok? Então a gente tem os julgamentos que vieram lá em cima, que a gente pode falar, olha, eu tô entendendo, eu sei que eu preciso limpar isso, eu não sei como fazer, mas me ajuda, deixa a luz entrar, ok? E a gente tem o denim tartonim que a gente limpa no segundo dia, que são todas aquelas bagunças, ok? Os nós e o caos que a gente continua a criar aqui na nossa caminhada aqui embaixo. Então é assim, olha, tem o que eu preciso realmente e tem os agregados. Cada um das 24 horas de Rosh Hashanah limpa esses dois níveis de denim elionim e denim tartonim. Então os dois têm uma importância muito grande. Ok? Agora, o Rav Ashlag, ok? O Rav Ashlag, o criador do Kabbalah Center, em 1922, o Rav Ashlag era o professor do Rav Brandwein, que era o professor do Rav, ok? Do Rav Berg. O Rav Ashlag explica que existem 3 instrumentos essenciais cabalísticos para que a gente possa se conectar em Rosh Hashanah. E esses instrumentos são shofar, o zor e o mikveh. Agora vamos, de uma forma rápida, entrar em cada um deles, ok? Alguém tem alguma pergunta até agora? Antes de eu continuar? Não? Ok, vamos continuar. Quem tiver no fim, a gente pode fazer um momentinho para perguntas. Vamos ver se a gente vai ter tempo. Zohar. Quando a gente fala sobre Zohar, a gente está falando sobre viver a Kabbalah. Ok? Como assim viver a Kabbalah? Tudo, gente. É ter o Zohar. É escanear o Zohar. Já vou entrar no mikveh, Lia. É escanear o Zohar. É ter o Zohar. É oferecer o Zohar para alguém. É conectar uma pessoa à luz do Zohar.
é conectar uma... Porque que é o Zohar? Quando a gente fala sobre o Zohar é o nosso manual, ok? O Zohar é esse livro em aramaico, na linguagem mais pura do mundo. Só os anjos positivos acessam a linguagem do aramaico e a nossa alma. É a linguagem mais pura do mundo, que ensina para nós, que lembra para nossa alma o que a gente veio fazer aqui. Que lembra para nossa alma quais são os caminhos para se conectar à luz. Porque lembrem sempre, Kabbalah significa receber. E eu quero receber luz. Porque eu estou aqui para ser o meu melhor potencial, a melhor versão de mim mesma. Esse é o meu intuito. Porque se eu cuidar de mim e eu for melhor, o mundo inteiro vai ser um pouquinho melhor. E se eu tiver luz para mim, eu vou poder dar luz muito melhor. Para todo mundo, para minha família, para os meus amigos, para o meu bairro, para a minha comunidade, para o meu país, para o meu mundo todo. Então estudar o Zohar é importante. Buscar o conhecimento do Zohar é importante, mas entender e aplicar o conhecimento do Zohar é o ponto principal, ok? Porque a gente tem que lembrar, e a gente fala sobre isso dentro do Kabbalah 1, que para colar duas coisas físicas, a gente usa cola física, né? A gente pega cola e cola duas coisas. O que cola nós com a luz são as nossas ações. Ok? Então, ao usar os instrumentos da Kabbalah que a gente aprende através do Zohar, quais são? Mas é agir. Então, como que eu posso estender, ok? Do que eu recebo da Kabbalah para uma outra pessoa amanhã? Como que eu posso estender da minha bondade, da minha luz, do meu conhecimento? Como que eu posso ensinar uma pessoa a pescar? Como que eu posso dar do meu conhecimento e do que eu sei e do que eu sou hoje através da Kabbalah para uma outra pessoa? Isso é spreading the Zohar, ok? Isso é spreading the light, ok? Então isso é Zohar. Zohar é isso, é o mês inteiro fazer restrição, ativar os instrumentos, escanear o Zohar e tudo mais, tá? Mikveh, e essa é uma boa pergunta da Lia, o mikveh é um instrumento extremamente específico que a gente vai falar lá na frente no Kabbalah 3, ok? São imersões em água com meditação cabalística que a gente faz específico para trazer a nós a um estado, não sei se pode falar embrionário ou embriótico. Me ajudem, eu não sei qual a palavra correta. No estado de embrião, né? Mas não mais o embrião físico de quando embrionário. Obrigada, Marinela. Não o estado embrionário que eu estava antes de eu nascer nessa vida, mas o meu estado embrionário, meu DNA espiritual, ok? E que ajuda a remover as camadas de negatividade de cima de mim. Então, quem souber usar o mikveh, quem tiver já um pouco mais avançado e já falou comigo e tem as meditações e sabe usar, pelo menos uma vez antes de Rosh Hashanah, vale muito a pena usar o instrumento do mikveh. É um instrumento extremamente elevado, muito importante, mas é já nível Kabbalah 3, ok? Agora, mais do que isso, o evento de Rosh Hashanah, as 48 horas de Rosh Hashanah, ok? As 48 horas de Rosh Hashanah são consideradas cabalisticamente, são como um mikveh espiritual. Então, mais importante do que usar o mikveh físico antes de Rosh Hashanah é entrar em Rosh Hashanah, ok? Entrar em Rosh Hashanah, entrar no mikveh de Rosh Hashanah, entrar nas 48 horas de Rosh Hashanah. Quer dizer, se colocar num ambiente onde você vai poder fazer todas essas conexões. Esse é o mikveh. Essa é a limpeza, ok? Que a gente tem que fazer para poder colocar essa semente da melhor forma possível. Tá? Sara está perguntando se a gente deve usar as meditações do mês de Elul ou mikveh normal. Não, mikveh normal. Tá? Mikveh. Se possível, se você já falou com isso, já tem o instrumento do mikveh com seu professor, ou se você tem muito desejo, me contacta,
ok? Mas o mais importante é a gente entender que o mikve, quando a gente fala sobre o mikve aqui, a gente está falando sobre se inserir nessa janela de 48 horas. Ok? E o último instrumento que a gente vai falar hoje é o instrumento do shofar. O shofar, ok? Para quem já viu o desenho uma vez, é aquele chifre de carneiro, ok? É feito do chifre de carneiro. O toque do shofar ocorre nos 2 dias de Rosh Hashanah. Como a gente falou, os 2 dias são iguais, o 1 e o 2, ele acontece no 1 e ele acontece no 2. Por quê? Porque ele limpa os julgamentos superiores no primeiro dia e os julgamentos inferiores no outro. Primeiro a gente vai lá no grosso e depois a gente vai aqui na areia, ok? O shofar é feito do chifre de carneiro porque carneiro representa que signo? O signo de Áries, de carneiro, não é verdade? O signo de Áries, no calendário astrológico, tá? É o primeiro signo, tá? Ana, já vou para a sua pergunta, ok? O signo de Áries é o primeiro signo astrológico do ano. É a cabeça, é o fogo, é o que inicia. E o signo de Áries é um signo com muito desejo, ok? Muitas vezes também com muito ego, tá? Os arianos também têm um ego muito grande, fogo, né? É um ego muito grande, mas tem um desejo muito grande. Os arianos são famosos por iniciarem, né, muitas coisas. Os arianos têm muita força de início, menos força de finalizar os processos, mas muita força de iniciar os processos, muito desejo. Então, a gente usa, né, o próprio carneiro, o próprio animal, ok? Que representa o signo de Áries, que representa essa força do desejo de receber para si mesmo, ok? Como uma vacina para controlar o início do nosso ano, tá? O shofar representa também a coluna esquerda, o desejo de receber. Se a gente entrar aqui na cronologia, ok? Na cronologia da história que a gente aprende no Velho Testamento, no Pentateuco, na Torá, Moisés, ok? Ele passa 40 dias no Monte Sinai, recebendo todos os ensinamentos. Ele sobe, né? A gente conhece a história do bezerro de ouro, o bezerro, o carneiro, o mesmo bicho, gente, Áries, tá? O desejo de receber para si mesmo. Ele passa 40 dias lá em cima, recebendo todos os ensinamentos. Enquanto isso, o acampamento está todo lá embaixo, esperando com paciência Moisés. Quando Moisés desce, o que ele encontra? O bezerro de ouro, não é verdade? Por quê? Porque eles não têm paciência de esperar. Uma bagunça, isso mesmo, Carol. Eles encontram uma bagunça total. Eles não têm paciência de esperar. Entre parênteses, vou adicionar aqui uma informação para vocês. Quanto tempo eles tinham que esperar mais para poder receber toda a luz da imortalidade que eles iam receber? Alguém sabe?